Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre divisão celular e câncer. Nesta imagem aqui são células marcadas por substâncias fluorescentes, onde ele mostra o DNA marcado em vermelho e a célula marcada em verde, fazendo aí a divisão celular. Nós vamos ver isso aqui passo a passo. Essa é a última aula antes de entrarmos no tema da genética. Toda a disciplina de biologia do segundo ano são temas encadeados, onde é necessário que você veja um tema para assim conseguir compreender o próximo, senão fica quase impossível. Então, a gente vai iniciar agora a aula de hoje, tá? Antes de entrarmos propriamente no tema da aula, divisão celular, nós precisamos compreender o que é o cromossomo, que é uma estrutura que se forma durante a divisão celular. Na aula anterior sobre DNA, eu falei com vocês que o DNA ele fica todo emaranhado dentro do núcleo celular, como se fosse um novelo de lã, certo? Exatamente isso. Só que durante a divisão celular, que é a mitose, ele precisa se condensar para que fique fácil haver essa divisão de DNA entre as células que vão aparecer, as células que vão surgir, senão fica complicado. Então, o DNA ele vai sofrer uma condensação, uma alta condensação, até formar os cromossomos. Então, os cromossomos se formam da condensação desse DNA, de todo esse enrolamento, formando essa estrutura parecida com um X. Então, essa estrutura ela é formada por duas cromátides. Um braço é uma cromátide, outro braço é outra cromátide. Nós também costumamos chamar de cromátides irmãs. Essas duas cromátides são ligadas por uma constrição primária ou um estreitamento entre elas, que onde se forma essa ligação entre as cromátides. Esse cromossomo também, ele possui estruturas no final de cada braço chamadas de telômeros. Vamos fazer então uma analogia para entendermos o que são esses telômeros. O cadarço do tênis de vocês, lá no finalzinho, na ponta, não tem um estreitamento, uma proteção, uma fita protegendo, que com o passar do tempo aquela fita vai se desmanchando e você quase não consegue mais colocar o cadarço no tênis. Então, o telômero, ele tem exatamente essa função, de proteger ali o DNA no final dos braços, das cromátides. E os telômeros também representam um papel bastante importante no envelhecimento do indivíduo. À medida que nós envelhecemos, nós perdemos partes desses telômeros, e não só pelo avanço da idade, mas também pelo uso incorreto de substâncias químicas, de estilo de vida e etc. Então, uma pessoa que tenha os telômeros maiores vai apresentar aí uma idade inferior ou mais jovem do que até uma pessoa mais jovem que gastou mais esses telômeros. Então, ele é extremamente importante no envelhecimento da célula, tanto que as células tumorais cancerígenas, ela possui esses telômeros sempre intactos. Ela nunca morre, é uma célula, entre aspas, imortal, uma célula de câncer, então ela possui esses telômeros sempre inteiros, sempre há ali uma proteína refazendo esses telômeros. Então, aqui, só para relembrar, nós temos o DNA, as duas fitas, enrolado com várias proteínas auxiliares. Então, esse enrolamento vai sofrer cada vez mais uma condensação maior, enrolando ainda mais, até formar esses cromossomos. Cada espécie possui um determinado número de cromossomos. A espécie humana possui 46 cromossomos no total, que 23 cromossomos vêm do papai e 23 cromossomos vêm da mamãe. Então, uma outra espécie qualquer terá um número diferente de cromossomos, mas a estrutura do cromossomo em si será a mesma, só vai mudar a quantidade de espécie para espécie. Então, deu para entender que o cromossomo se forma durante a divisão celular, para que fique fácil fazer essa divisão de DNA entre as células que vão surgir. Porque você imagine
dividir esse DNA emaranhado dessa maneira. É complicado, não é? Agora, quando você forma as estruturas de cromossomo, fica muito mais fácil. Vocês vão ver isso agora nessa aula de hoje. Agora vamos falar do ciclo celular. Então, assim como os seres vivos, que nascem, crescem, casam, reproduzem-se, envelhecem e morrem, a célula também tem um ciclo celular, onde ela recebe um estímulo e começa a se preparar para fazer a mitose, ou a divisão celular, ou seja, uma célula gerar duas células. Então, nós vamos ver como funciona esse ciclo celular agora. A célula pode receber diversos tipos de estímulos para entrar no ciclo celular. Nem todas as células do nosso organismo fazem o ciclo celular. Ela precisa ter uma necessidade. A maioria faz. Por exemplo, o neurônio não faz ciclo celular, ele não entra em mitose, ele não se divide. Quando você perde um neurônio, você perdeu esse neurônio para sempre. Ele não se divide em dois neurônios. Mas a maioria das nossas células, sim. As células da pele, do estômago, do cabelo está sempre crescendo, diversas outras fazem esse ciclo celular. Então, ela precisa receber um estímulo. O que é esse estímulo? Por exemplo, se você se corta ali na sua mão, num acidente qualquer, você não vai precisar de novas células para renovar aquele tecido, para refazer aquele furo, aquele corte que ocasionou no seu acidente. Então, a célula, em volta desse tecido lesionado, vai receber um estímulo para se desenvolver, para entrar no ciclo celular. Então, essa célula recebe o estímulo, ela vai começar a aumentar de volume. Para quê? Ela não precisa dar origem a outra célula igual a ela, então ela precisa crescer. Ela vai produzir bastante produtos, bastante proteínas, outras organelas, vai produzir tudo aquilo que ela vai precisar depois, ao final, dividir por duas. Então, ela vai aumentar bastante de volume, vai crescer. Ela vai checar também a qualidade do DNA, se o DNA está ok. Se o DNA não estiver ok, ela vai precisar reparar esse DNA, ou se não for possível reparar o DNA, ela vai ter que tomar um outro caminho que a gente vai ver. Então, ela vai verificar se existem os fatores de crescimento em quantidade suficiente, se há algum dano em uma organela celular e se há o dano irreparável no DNA. Caso haja um dano irreparável no DNA, no final da fase G1, há um checkpoint, que a gente chama de ponto de checagem, onde a célula vai rever todo o DNA. Se for possível, ela vai reparar esse DNA. Nós temos controles de reparo dentro de nossas células que vão verificar se está tudo ok. Se não, ela vai entrar em apoptose, ou seja, é a morte celular. A apoptose é a morte celular programada. Então, quando a célula percebe que ela tem um dano irreparável, ela aciona mecanismos que vão levar essa célula a entrar numa morte, no suicídio celular. E ela vai ali se desfazer sem ocasionar dano ao tecido, porque o tecido, o organismo, não quer uma célula danificada se multiplicando. Então, ela própria se reconhece com problemas irreparáveis e ela entra em apoptose. Mas a apoptose não serve só para isso. No desenvolvimento de diversos animais, ela também tem um papel bastante importante, como, por exemplo, quando o embrião está em desenvolvimento, a mãozinha desse embrião lá dentro do útero da mãe é todo ligado por uma membrana, os dedos são todos ligados por uma membrana. Essa ligação, entre os dedos precisa se desfazer para que essa criança tenha a morfologia correta da mão. Então, é a apoptose. Então, durante o desenvolvimento do embrião, essas células vão entrando em apoptose, vão morrendo, vão se suicidando, para que o embrião, o feto, a criança, o bebê, nasça com a mão correta. Às vezes acontece problema? Sim, acontece problemas de não dar certo muito esse mecanismo. Então, a criança nasce aí com essa membrana e outras coisas. Outros animais utilizam bastante esse processo de apoptose durante o seu desenvolvimento, como, por exemplo, o girino, que se transforma em sapo. O girino tem cauda, então essa cauda vai sofrer uma apoptose, porque o sapo não tem cauda. Então, vários outros mecanismos de desenvolvimento do organismo utilizam
da apoptose. Mas no nosso caso aqui, a apoptose é para parar a célula no ciclo celular. Se tiver com um dano, essa apoptose vai parar essa célula e vai levá-la ao suicídio celular sem causar dano aí para o resto do tecido. Então vamos agora para a próxima fase, que é a fase S. Essa fase S, ela tem uma importância muito grande, porque é onde ocorre a duplicação do DNA. Então, tá vendo aqui, ó, o DNA representado por uma cromátide vermelha, por outra cromátide azul. Então aqui eu já tenho, ó, 2 cromátides vermelhas e 2 cromátides azul. Então, ele precisa replicar o DNA, ou seja, duplicar a quantidade de DNA, porque no final ele vai dividir essa quantidade por 2. Porque se a célula não multiplicar a quantidade de DNA, na hora que ela for se dividir, a próxima célula vai ter metade do DNA necessário e a outra metade. E se isso continuar, uma hora não vai ter DNA suficiente. Então, antes de se dividir, é imprescindível que a célula duplique a quantidade de DNA. E também duplique os centríolos. Os centríolos vocês vão ver que são importantes durante a mitose. Eu não vou falar muito deles agora, que a gente vai ver rapidamente depois. E aí, no final também da fase S, há um checkpoint. A célula, ela vasculha o DNA todo para ver se está todo íntegro, se está tudo ok, se não tem nenhum problema, se não tem nenhuma base nitrogenada ligada de forma incorreta. Se tiver, ele vai fazer o mesmo procedimento, tentar reparar, se não, entrar em apoptose. Vamos agora para a fase G2. Então, a fase G2 já é uma divisão desses centríolos, né? A célula vai checar se o ambiente ali, o microambiente, é favorável a continuar a divisão, por isso tem um outro checkpoint no final de G2, se o DNA está íntegro, se a quantidade de produto produzido será suficiente para 2 células, senão ela vai ter que parar novamente. Você veja como é complexo o que as nossas células fazem durante toda a nossa vida. Por isso a gente tem que cuidar bem do nosso corpo, porque a complexidade que nos mantém vivo é muito grande. E aí, sim, se tudo estiver ok aqui na fase G2, ela vai entrar em mitose, que é a divisão celular que nós vamos ver passo a passo. Então, na mitose, ela vai de uma célula gerar 2 células. E durante o meio, mais ou menos, da mitose, há mais outro checkpoint, que a gente vai ver ele detalhado mais lá na frente, quando eu estiver falando só de mitose. Então, aqui, a célula que veio de G2 vai começar a realmente se dividir. Ela vai abrir o núcleo ou desfazer o núcleo, ou desorganizar esse núcleo onde está o DNA, para que possa ser dividido entre 2 células filhas e depois refazer aí todo o núcleo e continuar, se for entrar de novo no ciclo celular ou se não houver necessidade, a célula vai para G0. Então, esse é o ciclo celular inteiro. Então, aqui a gente tem G1, S, G2 e a mitose, onde ocorre propriamente a divisão celular. Então, se eu pegar aqui as fases num gráfico, é um gráfico bastante comum cair em vestibular. Então, eu tenho aqui a fase G1, onde a célula, ó, quantidade de DNA, onde a célula está crescendo, aumentando de volume, produzindo diversas substâncias para dividir entre 2 células. Entrou na fase na fase S, ela começa a duplicar o DNA. Então, no final da fase S, ela já vai ter o dobro de DNA, né? Então, por isso que a gente subiu aqui, ó, tem o dobro de DNA. Essa quantidade de DNA vai continuar duplicado até mais ou menos o final, meio para o final da fase mitose, e se dividir e voltar à quantidade normal de DNA para uma célula no final da mitose. Então, vocês percebam aqui que a duração da fase G1, SG2 é muito maior do que a fase de mitose. Então, aqui, o cuidado que a célula tem de produzir tudo, verificar se está tudo ok para continuar e entrar em mitose é muito grande. Essas 3 fases juntas, a gente chama de intérfase.
Então, a G1, SG2 são fases que formam a intérfase, enquanto a mitose dura aproximadamente de 30 minutos a 1 hora. Se a gente for pegar aqui, ó, G1, de 9 a 11 horas, a S, de 8 a 10 horas, a G2 é um pouco mais curta, de 4 a 5 horas, mas nada ainda comparado com a mitose, que é muito mais rápida, né? Então, eu falei para vocês que lá na fase S da intérfase ocorre a duplicação do DNA, que é o processo de replicação. Nada mais é do que eu pegar uma quantidade X de DNA e fazer 2 vezes essa quantidade. Só isso. Então, o nosso DNA ele é formado por mais ou menos 3 bilhões de pares de base. Eu só desenhei aqui 3, ó. Um par de base, outro par de base, 2, 3 par de bases. Que é óbvio que eu não iria desenhar 3 bilhões de pares de bases, que não ia conseguir dar aula aqui para vocês, né? Desses 3 bilhões de pares de bases, nós temos mais ou menos 30 mil genes, mas seria possível numa média mais ou menos de 100 mil genes. Lembra que o gene, ele forma uma proteína que é responsável por uma característica no indivíduo. Então, por que não tem tudo de gene? Porque, na verdade, boa parte do DNA, ou a maioria, são partes que servem para controlar a transcrição de genes, diversas outras funções e muitas ainda nem descobertas. Mas de genes funcionais que produzem proteína, a gente tem mais ou menos 30 mil. Então, vamos começar agora o processo de replicação. Então, eu tenho lá o DNA, as suas 2 fitas, ligadas pelas pontes de hidrogênio normal. Então, essas fitas, para serem duplicadas, elas primeiro vão sofrer uma separação, ou seja, essas pontes de hidrogênio são quebradas. Então, as 2 fitas são separadas. A partir daí, se começa a colocar os nucleotídeos, e sempre se começa a colocar a partir do nucleotídeo 5'. Ó, eu tenho aqui 5' aqui, 5' aqui. Lembra que uma fita está numa posição normal e a outra fita está de ponta cabeça, né? Que eu falei para vocês na aula de DNA, de forma antiparalela, né? Então, por isso que desse ponto eu tenho 5' deste lado e do outro, na outra fita eu tenho 5' do outro lado, né? Então, porque uma está de ponta cabeça em relação da outra. Ah, por que 5', professora? Porque aqui é exatamente onde está o carbono 5, mais nada. São só conceitos para facilitar aí e a definição das coisas. Então, depois que há a separação das fitas, a nova fita começa a ser montada. Então, primeiro é colocado o nucleotídeo, ó, sempre no posição 5'. A posição 5' está do outro lado, esse nucleotídeo é colocado do outro lado. E assim sucessivamente, até o último, que no caso aqui seriam os últimos 3 bilhões, que eu não vou fazer, é óbvio. Depois que toda a fita é encaixada no nucleotídeo correspondente, as pontes de hidrogênio são refeitas. Lembra que entre guanina e citosina há 3 pontes de hidrogênio, entre adenina e timina apenas 2. Depois disso, o DNA está pronto aí para seguir para a fase da mitose para ser dividido. Então, cada célula que se forma ao final, ela vai possuir uma fita original ou fita líder, que é aquela fita velha que foi mantida, mais uma fita nova que foi construída. Por isso, nós chamamos esse processo de replicação de semiconservativo, ou seja, ele conserva uma fita velha, fita antiga, e produz uma fita nova. Então, cada célula do seu corpo está sendo feita dessa maneira. E a replicação sempre vai ocorrer na direção 5', 3'. Por isso que foi feito dessa maneira aqui. Então, aqui mais um pouquinho sobre a replicação, só uma visão geral, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um DNA, as fitas do DNA sendo abertas e começando o processo de replicação, vendo? Ó? Então, as fitas vão se desenrolando e o processo de replicação, de duplicação da fita vai se iniciando, até chegar no final, onde eu vou ter o DNA
com uma fita antiga, essa azul, e a fita nova aqui, que foi construída em laranja, tendo o dobro de DNA para que a célula consiga dividir. É claro que esse processo ele é muito mais complexo do que eu coloquei aqui para vocês. Existe um batalhão de proteínas que cada uma é responsável por uma coisa diferente. Então, aqui nesse esquema, eu trouxe algumas para vocês. A fita não precisa ser aberta, então quem vai abrir essa fita é a proteína helicase. Eu não falei para vocês que o DNA está todo emaranhado, todo enrolado, firmemente enrolado um no outro? Então, existe uma proteína aqui que vai manter esse desenrolamento sem danificar o DNA, que é a topoisomerase. Se ela não fizer o seu trabalho direito, o DNA pode ser rompido, então ela vai desenrolando com cuidado ali. Então, antes de começar a colocar os nucleotídeos, a fazer a nova fita, é necessário se produzir os primers, que são iniciadores, por onde vai iniciar essa replicação. E quem faz esses primers é a proteína primase. Então, ela vai montando os iniciadores para que a DNA polimerase, que é a proteína responsável realmente por encaixar os nucleotídeos corretamente, consiga fazer isso. Então, o DNA, vocês viram lá com 3 bilhões de pares de base, vai haver vários pontos de replicação, e não só um, como eu coloquei aqui. Então, todo o DNA ele é replicado em centenas de pontos ao mesmo tempo. Então, é algo bastante complexo. Percebam que aqui, ó, a 5 linha, 3 linha, a direção está vindo de uma fita da 5 linha para 3 linha, enquanto a outra é feita na direção inversa. Porque a DNA polimerase, ela só consegue andar na direção 5 linha, 3 linha. É por isso que ocorre dessa maneira. Então, agora a gente vai entrar na divisão celular propriamente dita, né? Nós vimos qual a importância do cromossomo, por que o cromossomo é formado, vimos o processo de replicação, como a célula se prepara durante a intérfase para entrar na divisão celular, na mitose, e na verdade nós temos 2 tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. A mitose a gente já começou a falar um pouquinho sobre ela, então ela serve para renovar os tecidos do organismo quando você se machuca, a sua pele é renovada ou trocada a cada mais ou menos um mês, totalmente trocada, o seu estômago, as células ali do revestimento interno, ele é trocado a alguns dias, porque ele é um ambiente bastante ácido, bastante complicado, então as células morrem bastante. Então, a gente precisa que esse processo de mitose ocorra de forma eficiente. Então, ele serve para o desenvolvimento dos organismos, dos indivíduos. Uma criança, ela está crescendo, ela precisa de células novas, não precisa? E de onde vai vir isso? Do processo de mitose. Então, ela vai formar células novas o tempo inteiro. É por isso que uma criança come tanto o dia todo, porque está toda hora surgindo células novas ali, porque todos aqueles nutrientes que as células utilizam para crescer, ela vai retirar dos alimentos que a gente consome, por isso é tão importante a gente ter uma alimentação saudável. Então, reparação do tecido, reprodução assexuada, ou seja, aqueles organismos que não fazem sexo, como eles se reproduzem? Pela mitose. Eles são formados por uma única célula, eles aumentam de tamanho e se dividem em 2, porque eles não fazem sexo, né? Por isso a gente chama reprodução assexuada. E a outra divisão celular é a meiose. A meiose, ela tem como função a formação dos gametas. E o que são gametas? São as células germinativas, são as células que vão se juntar para formar, por exemplo, o embrião. Na espécie humana, quais são as células que são os gametas? O óvulo da menina, da mulher, e os espermatozoides do menino. Então, por que essa meiose precisa acontecer? Porque a célula ela não é formada por 23 pares de cromossomos? Então, uma célula, na mitose, entra com 23 pares de cromossomos e sai com 23 pares de cromossomos, né? Aqui eu estou desenhando 2, mas na verdade são 23 pares, né? Então, na mitose, a célula entra com uma quantidade X de
DNA e tem que sair com a mesma quantidade. Na meiose, não. Ela entra com uma quantidade X de DNA e ela tem que formar células com a metade do DNA que entrou lá no início do processo. Por quê? Porque aqui os óvulos e os espermatozoides, eles não vão se juntar dentro lá do útero da menina ou da mulher para formarem uma célula, a primeira célula do embrião, que precisa ter a quantidade correta de cromossomos. Então, a meiose é um processo de divisão celular onde sofre, na verdade, duas divisões celulares. Ela sofre uma divisão primeiro, duplica-se o DNA do mesmo jeito, igualzinho à mitose. Há uma primeira divisão celular e depois que ocorre essa primeira divisão celular, ela sofre um outro processo para gerar uma outra divisão celular, onde ela vai originar 4 células. Para que quando ocorra a fecundação, para gerar um novo embrião, essas duas células formadas daqui vão se juntar e formar a quantidade do DNA correto da espécie humana. Porque se isso não ocorresse, essa célula ia começar a se juntar, por exemplo, vamos colocar assim, se o espermatozoide tivesse 23 pares de cromossomos e o óvulo 23 pares de cromossomos, cada um tem 46 no total, certo? Então, quando se juntarem lá no útero da menina ou da mulher, 46 mais 46 dariam quanto? É uma quantidade, 92 cromossomos. Isso não é espécie humana. A espécie humana são 46 cromossomos. Então, esse bebê nem nasceria. Por isso, é necessário que na meiose haja uma segunda divisão celular e as células formadas daí, que são os espermatozoides e o óvulo, tenham a metade da quantidade do DNA da espécie. Senão, não se forma um novo embrião, um novo indivíduo. Agora vamos falar sobre a mitose, especificamente sobre ela. Então, vocês perceberam que lá durante o ciclo celular, a célula entra em G1, aumenta de tamanho, entra em S, duplica o DNA, entra em G2, verifica se o ambiente está ok para continuar e entra em mitose. Então, em mitose, ela já está com o DNA multiplicado. Ela precisa, então, o quê? Desorganizar o núcleo para que esse DNA que está guardado no núcleo possa ser dividido entre as duas células que vão surgir. Então, aqui estão os eventos que ocorrem durante a prófase. Então, a mitose, ela também é dividida em 1, 2, 3, 4 fases. A prófase, metáfase, anáfase e telófase. Eu vou falar dos principais eventos que ocorrem em cada uma delas para vocês. Então, na prófase, o núcleo é desfeito, o desorganizado. Os fusos, os centríolos que foram formados lá na intérfase começam a migrar para os lados opostos da célula, ou polos opostos. Aí continua-se na mitose e entra-se na fase de metáfase. O principal evento que ocorre na fase de metáfase é o alinhamento dos cromossomos no meio, no polo equatorial, que a gente chama placa equatorial da célula, no meio da célula, para que essa divisão comece a ocorrer de forma correta. Na anáfase, as cromátides irmãs são separadas e começam a migrar para os polos opostos. E na telófase ocorre, então, a reorganização do núcleo e a célula começa a entrar em divisão, finalizando a divisão celular na citocinese, que quer dizer, na verdade, citocinese, divisão mesmo celular, formando duas células iguaizinhas à primeira que entrou lá em G1. Aqui tem uma animação para vocês darem uma olhadinha melhor. Vamos deixar ela começar. Prófase, o núcleo vai ser desfeito, o núcleo aqui brincando indo embora, o DNA migrando para os polos da célula e a célula se dividindo na citocinese. Vamos ver só mais uma vez. Prófase, o núcleo vai se desfazer, anáfase, onde o DNA é então dividido no finalzinho.
Nós finalizamos divisão celular e agora nós vamos entrar no processo de mutação para conseguirmos explicar como o câncer surge para vocês. Então, mutação é qualquer alteração que ocorre no material genético, ou seja, qualquer alteração nos pares de bases, nas bases nitrogenadas do DNA. Então, aqui eu tenho um DNA, uma sequência original, e vamos ver quais são os processos de mutação que podem ocorrer. Então, um DNA, ele pode sofrer um processo de substituição. Ó, um par de base é substituído por outro par de base. É uma mutação, é uma alteração. Ou ele pode perder um par de base, uma deleção. Ele perdeu um par de base. Ou então ele vai ganhar um par de base. Aqui ele ganhou um par de base. A mutação, ela tem um papel fundamental na evolução dos seres vivos no planeta, mas nós vamos tratar disso no terceiro ensino médio. Mas hoje nós vamos tratar em relação ao câncer. Qual é a relação da mutação ao câncer? Então, quando ocorre uma mutação que vocês viram, que pode ser uma perda, uma adição ou uma substituição, o DNA, então, ele foi danificado, ele sofreu um dano. Então, quando a célula reconhece esse dano, ela vai, então, tentar reparar esse dano. Então, ela vai uma proteína específica, que é a P53, ela é responsável por verificar esse dano. Então, essa P53, ela é produzida em maior quantidade pela célula e ela vai desencadear um mecanismo de reparo do DNA. Reparando o DNA, a célula volta ao normal, à vidinha tranquila. Se por acaso a quantidade de mutação é muito alta e essa P53 que desencadeou todo o processo de reparo não conseguiu reverter isso, a célula entra em apoptose, que é a morte celular, é o suicídio celular que nós já comentamos. Então, até aqui tá tudo ok. Se a célula for reparada, legal, tudo bem. Se entrar em apoptose por organismo, também ok, porque tem umas células boas lá sem problema nenhum. Porém, às vezes, essa P53 ela está mutada, ou seja, ela não está funcionando legal. Ela não é a única responsável pela formação de uma célula maligna. Outras proteínas também são, mas a P53 é uma das mais estudadas. Então, se a P53 não está funcionando legal, ela não vai acionar o sistema de reparo e essa célula mutada vai continuar viva. Então, ela não vai sofrer nem reparo e nem apoptose. E a partir dessa célula mutada, então, é que o câncer pode se originar. Tá, então a mutação ela é responsável pela formação de uma célula maligna. E como eu posso, então, evitar isso? Na verdade, nós não podemos evitar 100% a mutação. A mutação ela ocorre aleatoriamente dentro dos organismos, o que vai gerar novas características e etc. Isso faz parte da evolução, é um mecanismo bom, mas ela também ocorre ao longo da nossa vida por N motivos. O envelhecimento é um deles, o álcool também, a consumir alimentos industrializados em excesso também, a gente não tem como evitar, mas a gente precisa diminuir. O estresse em excesso também foi verificado que pode gerar mutações, radiação solar, não é? Não é por isso que a gente usa filtro solar durante o dia na pele? Vírus, o HPV, que vocês podem tomar até a vacina para evitar, mas o vírus ele pode gerar uma mutação no DNA e outros produtos químicos em geral. Mas esses agentes mutagênicos, eles só vão conseguir gerar aí a formação de uma célula maligna e posterior ao câncer se outros mecanismos não estiverem falhando. Como, por exemplo, se você acumula, né? Se você hoje tomou um álcool, não deu nada, ok, mas você continua se submetendo a esses agentes mutagênicos, uma hora sua célula não vai conseguir reparar. E aí, realmente, a probabilidade de desenvolver um câncer é maior. Então, quando ocorre a reparação, as células reparam o DNA, não ocorre nenhum problema. Elas estão fazendo isso o tempo inteiro dentro do nosso organismo. Porém, nem sempre esses
mecanismos dão certo. Não dando certo, surge uma célula maligna que pode assim se desenvolver e formar um tumor e posteriormente um câncer. Então, vamos ver agora como o câncer surge e evolui. Eu falei para vocês que ele surge a partir de uma célula mutada que não entra em apoptose e que não tem o DNA reparado, certo? Certo. Então, essa célula, ela vai continuar viva e o que ela mais vai fazer é se dividir, é se multiplicar. Então, ela começa a se multiplicar e forma um tumor, que pode também ser chamado de neoplasia, neo de novo, plasia de forma. Então, esses dois nomes são iguais. Esse tumor ainda não é um tumor cancerígeno. Então, a gente tem alguns exemplos de tumores, as pintas que a gente tem, as verrugas, são tumores benignos, que ali numa cirurgia pode ser retirado sem problema nenhum. Então, a partir daí, outros processos vão ser necessários para que esse tumor se torne uma formação maligna. Então, se ele se tornar ele vai começar a adquirir outras características, como a displasia, ou seja, as células se tornam diferentes das células normais ali vizinhas, muito diferentes. Então, aí um patologista, por exemplo, ele já vai indicar que ali é um tumor maligno, porque a célula já não está com a mesma carinha, está com uma cara diferente das células vizinhas ou do tecido onde ela está naquele momento. Aí forma-se, então, a partir daí forma-se o câncer, que ainda está restrito àquele tecido, mas ainda assim ele vai começar a se multiplicar com muito mais rapidez e vai, então, começar a invadir tecidos e órgãos vizinhos, gerando aí diversos tipos de problemas já bastante conhecidos por nós, até porque todo mundo conhece ou conheceu ou tem alguém com câncer na família, que é uma doença hoje bastante prevalente no mundo. A partir daí, de um câncer se tornar invasivo, já a progressão se dá de forma muito rápida. Aqui nesse processo vai ocorrer a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos para nutrir esse tumor, que é um tumor ainda primário. Aí vai começar também a iniciar uma metástase, que é o espalhamento do tumor, desse tumor primário, para outros órgãos. Aí dificilmente há uma cura para a pessoa, por isso é tão importante a gente diagnosticar o câncer bem no início, tá? Então, vamos ver aqui algumas animações para ajudar. Então, aqui, ó, o tumor crescendo, os vasos sanguíneos se desenvolvendo para nutrir essas células tumorais. Então, esse processo de crescimento dos vasos é chamado de angiogênese, seria que ele é necessário. Alguns médicos usam essa tática de cortar esses vasos para que o tumor literalmente morra de fome, que sem nutrientes ele não vai conseguir crescer, mas nem sempre dá certo, só dá no começo da formação do tumor ainda pode ser viável, depois já não nem tanto. E também, ao final, quando ocorre a metástase, e uma célula ou várias células desse tumor entram na corrente sanguínea e a partir daí vão se instalar em outros órgãos, formando tumores, que a gente chama de tumores secundários, que vai se tornar cada vez mais difícil a cura do paciente. E a gente terminou. Ah, não, só falta mais um gráfico apenas. Vamos continuar. Como eu falei para vocês, o câncer é uma das doenças mais prevalentes no mundo. No mundo, a doença que mais mata são as doenças cardiovasculares, infarto, problemas no coração e etc. O câncer é em segundo. Assim também ocorre no Brasil. Então, há uma perspectiva futura de que o câncer se torne a primeira doença no mundo,
como causas de morte, porque nós estamos submetidos a diversos tipos de agentes mutagênicos ao longo da vida e também temos vivido muito mais. Que uma pessoa que envelhece, ela sofreu processos de mutações e reparo muito mais do que uma pessoa jovem, porque a célula está fazendo isso na sua vida o tempo inteiro. Então, a probabilidade de se ter câncer numa pessoa mais velha é muito maior. Não que não tenha em pessoas novas, está ocorrendo bastante também pelo estilo de vida, pela má alimentação, pelo consumo de produtos químicos em excesso e etc. Então, a gente precisa repensar o nosso estilo de vida, tentar melhorar, diminuir os estresses, as angústias, que estão todos isso estão ligados ao surgimento de células malignas. A aula de hoje ficou um pouco longa, mas eu vou trabalhar com ela durante um bom tempo maior com vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição pelo WhatsApp. Até mais!